Olá, eu sou Alexandre Henriques da Costa, advogado, especializado na área do direito militar. E mais uma vez vamos tratar de assuntos de interesse do policial militar. Hoje especificamente com relação à importância dos registros de ocorrências para o cotidiano profissional do policial militar, né? Nós vamos trazer aqui questões práticas e objetivas do cotidiano da vida policial militar, tanto nos reflexos, né, administrativos, civis e penais da vida profissional deste militar do Estado. Bem, primeiramente, o que é objeto de registro de ocorrência na vida do policial militar, conforme citamos? Tudo aquilo que acontece de atividade, seja operacional ou administrativa, né? Então, os tipos de registros de ocorrências que podem ser feitos, né? Há apontamentos criminais que decorreram do exercício da atividade profissional, ou seja, um boletim de ocorrência da Polícia Militar, um relatório de serviço operacional, né? Uma parte no tocante à atividade administrativa em que ele presenciou uma irregularidade ou comunica um acidente em serviço de um policial militar ou dele mesmo, né? Então, o que pode ser objeto de registro de ocorrência? Seja de atividade criminal administrativa, tudo aquilo que vai gerar um fato, né? E que se origina de um fato jurídico. O que é um fato jurídico? É uma circunstância que pode gerar reflexos, né? Tanto administrativos, cíveis e criminais, e que podem ser inclusive objeto de apuração e reprimenda na vida do policial militar, né? Ou seja, quando nós estamos falando aí de apuração de um crime militar, a apuração de uma irregularidade administrativa ou de direitos e vantagens inerentes ao policial militar, né, são na verdade provas documentais, sejam digitais, né, por exemplo, registro nos sistemas operacionais da Polícia Militar, sejam por meio de cártulas, registros em relatórios feitos em papéis, em que esses documentos, sejam digitais ou em cártulas, serão apresentados em face de uma apuração ou para gerar apurações. Então, por exemplo, um policial militar que sofreu um acidente de serviço, ou que, por exemplo, durante uma atividade física, ele teve uma entorse no joelho. O que acontece, né? Isso daí, num primeiro momento, pode não ter gerado nenhum grande efeito, mas deve ser registrado. Então, uma parte de acidente em serviço, uma parte de que a pessoa se machucou durante uma atividade física. Porque vejam, se anos depois ele começa a apresentar, né, alguma deficiência em seu joelho, e isso pode ter sido gerado em face desse acidente, não havendo registros, vai ser difícil de ele conseguir os seus direitos e vantagens atinentes à consideração daquele fato com conexão ao acidente em serviço, né? Uma ocorrência policial, por exemplo, que há uns meses ou semanas atrás, ele, por exemplo, fez uma abordagem, uma busca domiciliar, até determinada pela justiça, e ele vem ser acusado de que cometeu uma concussão, um peculato, uma corrupção. O que acontece? Se ele tem tudo lá, os registros de como foi feita a atividade operacional, de como foi feita a busca e apreensão, o que foi encontrado e tudo mais, né, ele já tem algo em seu favor. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes dentro de um inquérito policial militar, ou dentro de um processo criminal, né, o juiz, por exemplo, isso é muito comum na justiça militar, nós temos a palavra, por exemplo, do denunciante contra o policial militar e vice-versa. Nós temos só duas versões. E aí o juiz, por exemplo, avaliando a denúncia de que o policial militar, quando fez a busca domiciliar, exigiu uma vantagem para não apresentar uma documentação ou para não fazer a apreensão de objetos, o que acontece? Temos a palavra de um contra o outro. Aí o que o juiz vai requisitar da Polícia Militar? Os documentos de como foi feita essa operação, de como foi feita a coleta das provas. Aí, se o policial militar fez todos os registros, ele apontou o que foi efetivamente coletado, o que foi feito durante a operação, qual foi o procedimento, já tem algo de lisura em sua execução profissional.
Então vejam, quando nós estamos aí diante de crimes clandestinos, fatos clandestinos que normalmente ocorrem às ocultas, e que existe a palavra de uma pessoa contra outra, o que acontece? O juiz vai se valer das provas indiretas. O que são provas indiretas? São documentos, por exemplo, que apontam que aquela atividade policial foi feita de forma legítima, dentro, né, dos aspectos legais. Então, se o policial militar tem um registro de tudo, presume-se que ele fez de forma totalmente legítima. Agora, se eu tenho a denúncia de um contra o outro, que numa abordagem policial ele exigiu vantagem para liberar um veículo, né, que estava em situação irregular, o policial militar não tem nenhum registro, não fez nenhum registro via Copom a respeito daquela abordagem, mas a abordagem existiu e existem até testemunhas do fato, nós temos aí que a versão do denunciante vai ter mais força do que a palavra do policial militar acusado. Então, quando nós estamos falando de registros de ocorrências, o policial militar tem que se preocupar muito em que todo fato jurídico decorrente de sua atividade profissional, como uma abordagem, como, né, uma busca e apreensão, como uma prisão efetiva, deve ser registrado em relatório de serviço operacional, em parte e até mesmo via Copom, porque esses registros vão demonstrar toda a legitimidade e idoneidade da atividade profissional. E no caso, inclusive, de uma denúncia contra o policial militar, ele tem essa prova indireta do fato que está sendo alegado, né, pelo denunciante a seu favor. Eu vi, inclusive, situações dentro do escritório em que policiais militares, né, em que não havia registro nenhum do fato e havia a palavra do acusador contra ele, o que acontece? Houve uma valoração maior da palavra da vítima. E aí o policial militar, inclusive, foi condenado pelo crime de concussão. Em contrapartida, quando o policial militar tinha um registro daquele fato jurídico, da abordagem, como foi a abordagem, quais foram as circunstâncias e tudo mais, presumiu-se legitimação policial e o policial militar foi absolvido na justiça criminal. Então vejam que os registros feitos da atividade policial são de suma importância para o militar, para que em uma circunstância que lhe for exigida dentro de uma apuração provas de sua inocência, ele vai apresentar essas provas documentais. Então é isso que nós temos que trazer aí de importante na mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com demais integrantes da Polícia Militar. E se gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até as nossas próximas orientações.